Olá, que a graça e a paz do nosso único Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, possa estar chegando na tua vida, na tua casa e na tua família. Venho por meio desse vídeo te convidar a vir passar pela segunda parte no Peniel, Encontro com Deus, com o tema Uma Nova Vida em Cristo Jesus. Mas antes eu venho agradecer a todos vocês que assistiram os vídeos lá no YouTube, compartilharam, deixaram o seu like e ativaram o sininho. Aqui deixo o meu muito obrigado e eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês. E você que ainda não se inscreveu, vai lá, assista o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Fazendo assim você vai estar me ajudando a pregar a palavra de Deus nessa terra. Abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 6, versículo 12, que diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu irmão, esse cara aqui que está vos falando é um ex-alcoólatra. Todo tipo de cachaça que você imaginar, eu bebi. Só para você ter uma ideia. Eu bebia rabo de galo. E sabe o que é rabo de galo? É todo tipo de cachaça do inferno misturado. Então aquilo me deixava alucinado, é uma droga. Tomava conta da minha mente e me deixava louco. Então é isso que o diabo quer fazer. Ele quer destruir a minha e a sua vida. Mas para que ele não obtenha vitória em nossas vidas, nós precisamos confessar com a boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e crer com o coração. Você precisa chamar a Trindade Santa para a tua vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o diabo jamais vai ter poder para tocar na tua vida. Mas enquanto você estiver brincando de ser crente, enquanto você não confessar Jesus Cristo como seu Senhor verdadeiramente, enquanto você não ser um crente fiel, o diabo vai sempre sair vitorioso na tua vida. Então nós precisamos entender isso. Não devemos deixar o pecado reinar sobre nós. Quando permitimos que em nosso coração entra outro rei, este destona aquele que está entronizado e coloca outro rei em seu lugar. Fazendo assim, você estará tirando a luz, que é Jesus, e colocando as trevas, que é Satanás. Não é isso? Se você confessou Jesus Cristo como seu rei, como seu Senhor, como seu Salvador, mas você não vive na prática da palavra de Deus e vive na prática do pecado, você tirou Jesus, que é a luz, e colocou as trevas, que é Satanás. Então você precisa realmente viver conforme Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos realmente viver conforme a palavra de Deus. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos realmente ser verdadeiros. Nós realmente precisamos ter relacionamento com Deus através da oração, do jejum, da consagração, da leitura da palavra. E principalmente amando o meu próximo. João capítulo 5, versículo 43 diz: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Sabe quem Jesus está falando aqui? Do anticristo. A personificação do mal, de Satanás. Jesus veio, ele amou o mundo de tal maneira, Deus, que enviou o teu Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas infelizmente, as pessoas estão rejeitando Jesus. Infelizmente as pessoas estão amando mais as trevas, estão amando mais os prazeres da carne, estão se distanciando cada vez mais de Deus. E você, meu irmão, que precisa andar com Jesus, e precisa andar na palavra, precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você precisa realmente querer Deus na tua vida para que tudo saia conforme Deus quer. Versículo 4 ao 6 de Romanos capítulo 6 diz: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Porque se formos plantados juntamente com ele, à semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Meu irmão, esse corpo aqui, ele só quer me levar a pecar contra Deus. Essa mente aqui, carnal, só quer me levar a pecar contra Deus. E é 24 horas a gente passando pela tentação do pecado. É toda hora, todo momento o pecado está à nossa porta. E se nós não fugir, a gente leva um tombo, a gente cai, a gente leva uma pernada dele. E o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Nós brincamos de ser crente, nós muitas das vezes aceitamos Jesus, lemos a palavra, mas não botamos em prática. Mas o diabo, ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que Deus reservou um dia para ele ser jogado no lago de fogo de enxofre. E todos aqueles que rejeitou Jesus como seu Senhor. Mas ele não desiste. Assim como ele trouxe um terço dos anjos lá do céu, ele também está levando muita gente aqui na terra para os braços dele. Porque ele não está brincando de ser demônio. E nós muitas das vezes brincamos. É muito triste sabermos que pastores, líderes e crentes que arrastavam multidões para Cristo, hoje vivem na prática do pecado ainda piores do que praticavam quando eram do mundo. De tão grande que foi a ressurreição do velho homem. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Porque se depois de ter escapado das suas corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que vos lhe fora dado. Porém sobreveio um velho provérbio, que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada rolar na lama. Meu irmão, você já prestou atenção no cão, no cachorro? Ele joga aquele vômito fora e depois ele come aquilo de novo. Meu irmão, é isso que Deus está comparando aqueles que estão na presença de Deus, mas se afasta e vai para o mundo. Vai servir a Satanás. E a porca que estava lavadinha, limpinha, cheirosinha, voltou a se enrolar no lamaçal. Esse lamaçal aqui é o pecado. É a separação de Deus. Você precisa entender que sem Deus não tem vida nessa terra. Você está enganado. Se você acha que você pode viver sem Deus, você está completamente enganado. Eu falo para você, meu irmão, eu fui um alcoólatra, eu fui um cachaceiro, mas graças à oração da minha esposa, pelo Espírito Santo de Deus, eu fui alcançado. E hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu não quero mais saber deste mundo, porque esse mundo é mau. Esse mundo nos arrasta para as trevas. E Deus quer nos levar para o céu. Nós, como a noiva de Cristo, precisamos eliminar de uma vez por todas as obras da carne e nos encher do Espírito e praticar os seus frutos. E só é possível praticar os frutos, que é a virtude do Espírito Santo, se ele estiver habitando em nossas vidas. Por isso, Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito. O que é andar no Espírito, irmão? É levar a minha mente cativa à palavra de Deus. É levar uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de louvor, uma vida de consagração, uma vida de busca as coisas lá do alto e não das coisas dessa terra. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito tem que estar buscando Deus 24 horas, meu irmão. Porque a luta é grande. Essa carne aqui, ela milita contra o espírito. Mas a Bíblia me garante que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E quem está em nós é o Espírito Santo de Deus, igreja. Desperta, acorda desse sono profundo e adore esse Senhor, busque esse Deus, não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Os 9 itens, que são as virtudes do Espírito Santo, fazem parte de um único fruto. É como se fossem 9 vitaminas da mesma fruta ou 9 gomos de uma tangerina. A pergunta é, como se produz esse fruto? Simples, o fruto é do Espírito, mas não vem do Espírito. O Espírito em nossa vida tem uma função de nos guiar em toda a verdade. Não é isso? Jesus chamou
os apóstolos e falou: é preciso que eu vá para que vos envie o Espírito de toda a verdade. E o que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus, porque Jesus é a palavra. João capítulo 16, versículo 7 ao 11, está escrito: porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, Deus Pai enviou o Filho em obediência a toda a palavra de Deus, os seus mandamentos, cumpriu com os mandamentos, morreu para nos salvar, e o Filho ascendeu aos céus, voltou ao Pai, mas nos enviou o Espírito Santo, que é Ele que nos conduz a toda a verdade. A obra do Espírito Santo de Deus é para colocar eu e você no caminho. E quem é o caminho? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E quem é a verdade? É Cristo Jesus. Logo, o Espírito Santo quer nos levar em direção a Cristo cada vez mais, nos ajudando a conhecer o noivo, Cristo, com quem vamos nos casar. E quanto mais conhecemos o noivo, mais parecido ficamos com ele. Não é isso? Gálatas 4:19 diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo, esse é um homem exemplo. Ele viveu nessa terra em amor ao reino, não buscou os seus próprios interesses. Ou seja, pelo Espírito Santo você vai se aproximando de Cristo, vivendo em Cristo, conhecendo a Cristo e recebendo do caráter de Cristo durante toda a sua vida. A Ele devemos imitar. O apóstolo Paulo declarou: sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Meu irmão, como é que eu vou imitar a Cristo se eu não aceito Ele como meu Senhor, como meu Salvador? Como é que eu vou imitar a Cristo se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não consagro, se eu não fujo da aparência do mal, se eu não deixo Ele ser Senhor em toda a minha vida? Só tem intimidade com a outra pessoa quando você conhece ela. E o Pai já nos conhece, mas o Filho precisa conhecer o Pai. Então é isso que você tem que dizer. Só é possível imitar a Cristo conhecendo primeiro, é isso que o Espírito Santo faz. E ao te fazer conhecer a Cristo, o caráter do Senhor Jesus vai sendo formado em você, e esse caráter é o que chamamos fruto do Espírito. Por isso eu disse, o fruto é do Espírito, mas não vem do Espírito. Por isso, a videira verdadeira é o Senhor Jesus. Olha o que está escrito em João 15, 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. Toda aquela que não dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim. Entendeu? Se eu quero dar fruto, se você quer dar fruto, você precisa estar alicerçado, enxertado na videira. E essa videira é Jesus. Por isso você precisa confessar Jesus como seu Senhor, obedecê-lo, todos os mandamentos e viver conforme a palavra de Deus, para que você realmente, naquele grande dia, seja salvo. Se você gostou dessa mensagem, vai lá no canal, assista, compartilhe, deixa o seu like, ative o sininho, e se inscreva no canal. Assim você estará me ajudando a pregar o reino de Deus. Fica na paz de Cristo
e até a próxima mensagem e que Deus vos abençoe.